Por gentileza, meu amigo Bruno, rufe os tambores para que possamos ler a pergunta do dia. E a pergunta é a seguinte, para você interagir conosco hoje. A presença dos dons espirituais garante um caráter bíblico? Ítalo Siqueira, essa pergunta realmente é muito relevante para os nossos dias, principalmente porque nós somos de uma igreja pentecostal e nós tratamos muito sobre os dons espirituais. Inclusive, Natiel, tem muita gente que não consegue fazer essa distinção ou essa comparação entre dons espirituais e o caráter cristão, o caráter bíblico. O caráter bíblico é aquele caráter segundo o caráter de Cristo, né? Segundo o que a palavra nos ensina. Então, o nosso objetivo com esse enquete é saber a opinião do público, se eles conseguem identificar essa semelhança ou essa diferença, né? Então, você que está acompanhando, na sua opinião, uma pessoa que é cheia dos dons, que fala em línguas, que profetiza, que é usada para curar os enfermos, para fazer milagres, será que isso por si só garante que aquela pessoa tenha um caráter bíblico? Ou é possível que uma pessoa seja usada nos dons, mas ainda assim ter um caráter que precisa de melhoria, um caráter que precisa mudar, um caráter que precisa melhorar, um caráter que precisa ser igual ao caráter de Cristo? Se você acha que uma pessoa que é usada nos dons e fala em línguas, profecias, curas, maravilhas, etc., ela só por isso já tem um caráter cristão bíblico, então você vai votar sim. Agora, se você acha que, mesmo que uma pessoa tenha os dons e seja usada por Deus nesses dons, ela pode ter um caráter falho, você vai votar não. Nossa ideia é essa, Natiel, saber se uma coisa está ligada com a outra ou é independente, como é que funciona isso aí. Isso, e os argumentos também são bem-vindos aqui, claro, no nosso chat, no WhatsApp. Quem quiser comentar a respeito da enquete, fique à vontade. Nós estamos esperando o seu comentário, então aproveite aí os espaços que as redes sociais te oferecem. Se você está no YouTube, comenta no chat, manda o seu nome, a cidade de onde você está acompanhando e coloca a sua argumentação. Você pode também mandar mensagem para o nosso WhatsApp, 11982923392. Você pode até inovar, mandar uma mensagem de áudio, uma foto acompanhando o programa Voz e também mandar um vídeo curto aí apresentando a sua argumentação a respeito da enquete, Natiel. E tem gente que está interagindo conosco aqui no Voz da Libertação. Você já votou? Ainda não votou para a nossa enquete do dia? Ítalo. Olha, a pergunta é a seguinte: a presença dos dons espirituais garante um caráter bíblico? Vamos à nossa primeira parcial de hoje aqui no Voz da Libertação. Olha aqui, 60% de quem está votando acredita que não e 40% de quem votou acredita que sim. E se você ainda não votou, os meios para você participar são inúmeros. Nós já falamos aqui do WhatsApp, já falamos também aqui do nosso chat no YouTube. Agora nós vamos a mais uma parcial da nossa enquete do dia. A presença dos dons espirituais garante um caráter bíblico? Esta é a pergunta e tem gente interagindo conosco através das nossas redes sociais e também através do nosso QR Code. Vamos ver então? Olha, já deu aqui uma leve alterada, 55% de quem votou acredita que não e 45% de quem está votando acredita que sim. Ítalo, vamos só dar uma refrisada aí sobre a nossa enquete. Essa pergunta é muito pertinente, falamos sobre os dons espirituais, mas se tem gente chegando agora, tem alguém, você chegou agora, perdeu a explicação inicial do Ítalo, ele vai falar de novo. Olha só, você que está acompanhando e quer participar dessa enquete, cuja fala sobre os dons espirituais e o caráter cristão, a gente quer saber o seguinte: será que uma pessoa que é usada nos dons significa que automaticamente essa pessoa tem um caráter cristão, um caráter correto, um caráter bíblico, um caráter que agrada a Deus? Então, se você acha que toda pessoa que é usada na pregação, nos dons, línguas, profecias, pessoas que ministram curas e milagres, todas essas pessoas têm um caráter bom, um caráter que agrada a Deus ou não? Será que você conhece pessoas que são usadas lá na igreja, pregam no altar, mas quando chegam em casa mudam de caráter, têm um caráter inadequado, impróprio? É isso que nós queremos saber. Vamos então ao momento mais esperado nessa programação, que é o resultado final da nossa enquete de hoje. A presença dos dons espirituais garante um caráter bíblico?
É uma pergunta e você respondeu. Vamos rufar os tambores com o Bruno para a resolução da nossa enquete. E está aqui Ítalo, está aqui o seu voto também. 50% de quem votou, quem deixou a sua opinião, acredita que não. E 55, né? 55, pronto. E 45% acredita que sim. Ítalo, o que a Bíblia diz sobre essa pergunta tão relevante para hoje? A Bíblia diz que não. A presença dos dons espirituais não garante um caráter bíblico. Os dons espirituais é um tipo de manifestação da graça de Deus, enquanto que o caráter ele vem do fruto do Espírito, o comportamento, a moral, a ética do ser humano. Uma pessoa pode ser usada por Deus, mas ao mesmo tempo não ter um caráter adequado, né? A gente vê, inclusive, muitas pessoas que sobem no altar, pregam, pessoas são curadas, Natiel. A gente já viu isso na prática. Pessoas recebem milagres, mas a pessoa tem um caráter ali duvidoso, né? Um caráter que não está de acordo com o caráter de Cristo. E para fundamentar essa minha resposta, na verdade, a resposta bíblica, eu quero compartilhar com vocês 3 versículos para a gente entender mais o que a palavra fala a respeito desse assunto. Para começar, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, verso 1 a seguir, diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine, e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Aqui o apóstolo Paulo está levando, ou seja, ele levou uma mensagem para a igreja de Corinto de correção, né, de repreensão, até porque a igreja de Corinto era uma igreja muito famosa pela diversidade de dons espirituais, era uma igreja em que praticamente todos os membros ali tinham uma vida ativa ministerialmente, pregavam, oravam, milagres aconteciam, curas aconteciam, muitos falavam em línguas, muitos tinham profecias, mas lhes faltava o amor. Então o apóstolo Paulo, para trazer esse ensinamento, ele faz essa comparação: olha, não adianta nada eu ter todos os dons, mas não ter amor, isso não serve de nada. Então, aqui nesse texto, a gente percebe 2 coisas: que é possível sim uma pessoa ser usada nos dons, mas ainda assim ter um caráter duvidoso, um caráter inadequado, um caráter repreensível. E também a gente entende que melhor do que ter diversidade de dons é ter o amor, né? Ou seja, ter um caráter de acordo com a palavra de Deus. Agora eu quero compartilhar com vocês mais um versículo bíblico que está no livro de Mateus, o evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 7, versos 21 a seguir. Versos 21, 22 e 23 diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu acredito que nesse texto aqui a gente consegue finalizar essa questão, né? O próprio Cristo afirmando isso, que no dia do julgamento ele se deparará com pessoas que aqui na terra profetizam em nome dele. Isso nos faz entender que a profecia de fato vem do Senhor, que a ministração vem do Senhor, que a autoridade para expulsar demônios vem do Senhor, que as maravilhas que acontecem podem vir do Senhor também, mas que isso não significa que as pessoas tenham um caráter bíblico, que as pessoas levam uma vida de acordo com a palavra de Deus, e naquele dia haverá o julgamento, né? O próprio Cristo diz aqui que ele falará abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, nesse texto a gente percebe que essas pessoas profetizavam, expulsavam demônios, operavam milagres, mas Jesus nunca as conheceu. Mas Jesus afirma que essas pessoas viviam na prática da iniquidade. Mais um exemplo aí de que é possível sim ser usado nos dons, mas continuar tendo um caráter que não agrada a Deus. Agora, para finalizar, eu quero ler aqui com vocês um verso de Gálatas, capítulo de número 5, versos 22 e 23, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei.
Aqui a gente percebe que o escritor fala a respeito do fruto do Espírito. Ele não fala dons do Espírito, ele fala fruto. Então há uma diferença entre ser usado nos dons do Espírito e viver de acordo com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito está ligado com o caráter cristão bíblico, que envolve amor, que lá em Coríntios Paulo afirma que é o dom superior. Ele fala sobre gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que são características de alguém que tem o caráter de acordo com a palavra de Deus. Portanto, de acordo com esses versículos, nós entendemos que é possível sim a pessoa ser usada nos dons, mas ainda assim ter um caráter que não agrada a Deus. Então, a presença desses dons não garante um caráter bíblico. É por isso que eu quero deixar para vocês aqui que é muito mais importante você buscar um caráter bíblico, um caráter mudado por Cristo, um caráter transformado pelo Evangelho, antes de querer ser usado nos dons. As pessoas buscam primeiro ser usada nos dons, pregar, ministrar e acabam se esquecendo da importância do caráter. Então, em primeiro lugar, busque viver um caráter de acordo com o caráter de Cristo, que é ensinado na palavra de Deus. Então, Natiel, essa é a resposta bíblica para a enquete de hoje.